Estamos começando o nosso curso Português 365, o nosso 7º mês. Não quer dizer que seja o mês de julho, né? Tem gente que está começando pelo 7. O ideal é que você vá lá no site, que você pegue o mês número 1, cumpra uma questão por dia, porque o nosso combinado é esse, uma questão todo dia, para que a gente faça uma revisão por dia, para você manter-se inteirado. O importante é que ao final dos 365 dias do ano, você tenha aí um curso completo, tá bom? Então vamos começar o nosso 7º mês com uma questão da banca FAPEC do ano de 2020, que pede que você assinale qual é a alternativa correta quanto à grafia, ao uso de homônimos e à concordância. Em todo caso, essa questão aí especificou. Tem algumas questões que pedem que você assinale a alternativa que está ou que não está de acordo com a norma culta. Então, sem entrarmos em detalhe, coloquem na tela, pause o seu vídeo, resolva a questão pelo seu PDF aí ou pela tela e só em seguida volte aqui comigo. Vai lá. Bom, é a mesma coisa 5 vezes. Chega lá no meio da letra C, sua cabeça já deu um nó. É melhor então que você vá confrontando. Vejam só na tela. As causas por que lutou. O porquê da letra A está escrito junto. O porquê da letra B está escrito separado. O porquê da letra C está junto e com acento. Ou seja, é a questão de uso do porquê. Se você começou a questão pensando em marcar a letra A, você já errou. Esse porquê não pode, olha aí, como está na letra A, ser junto. Então, o porquê da letra A está errado pelo seguinte: uma das coisas que a gente tem que lembrar, dentro de ortografia, é exatamente o uso do porquê junto e do porquê separado. Bom, um dos vícios que a gente tem, e provavelmente você que já está desde o primeiro mês conosco, já me ouviu dizer isso aqui, é que a escola te ensinou que o porquê separado é utilizado para as perguntas. Isso é um problema. Porque é verdade que o porquê de pergunta é separado. Só que existe uma coisa que se chama pergunta direta e existe uma coisa que se chama pergunta indireta. E aí é que você é induzido ao erro. Porque você pensa que uma coisa para ser pergunta, você tem que bater o olho e enxergar isso aqui, ó. Não. A pergunta que tem o ponto de interrogação é a pergunta direta. Essa você acerta. Mas muitas frases terminam com um ponto final e são perguntas. Então, esqueça esse negócio de pergunta. A questão não é a forma junto ou separado? Muito comum. Aqui, ó. Se eu tenho a possibilidade de trocar o porquê pela expressão por qual motivo, você não escreve isso junto com isso. Então, você tem que escrever o porquê de modo separado. Então, por exemplo, não sei por que ele se afastou. Tem gente que vê essa frase com um ponto final e fala assim, opa, o porquê é junto. Não, eu não sei por qual motivo ele se afastou. Isso é que é uma pergunta indireta. Se eu estou dizendo que eu não sei, implicitamente eu estou perguntando, ué, por que que foi? Cuidado com isso. Outra coisa, quando você coloca o pelo qual, ou o pela qual, ou os pelos quais, são duas palavras também. Então, quando você diz assim, o caminho por que passo é plano. Olha aqui, isso não é uma pergunta, não, nem direta, nem indireta. Isso é uma afirmativa. O caminho por que passo, o caminho pelo qual eu passo. Então, esqueça essa história de que porquê separado é para pergunta. Vai lá na tela. Eu diria,
as causas pelas quais lutou. Então, se eu diria as causas pelas quais lutou, eu teria que usar o porquê separado, como está na letra B de bola. A letra C está fora e a letra E está fora. Então, está no páreo quem marcou a letra B de bola ou a letra D de dado. A letra B de bola diz assim: as causas por que lutou durante longos anos são tão relevantes. E a letra D de dado: as causas por que lutou durante longos anos são tão relevantes. Acertou a questão quem marcou a letra B de bola. Se são causas importantes, são causas relevantes. Então, esse é que é o tal do erro de concordância. Por isso, na tela, acertou a questão quem marcou a letra B de bola. Olha, gente, na letra A tinha o porquê que estava errado escrito junto. Então, só para te dizer, esse porquê escrito junto, que você aprendeu, que era o porquê de resposta, eu sugiro que você troque a palavra resposta pela palavra justificativa. Nem toda resposta que você dá, você usa o porquê. Por exemplo, em que bairro você mora? Você responde assim, no centro. Cadê o porquê? Você vai viajar como? Voo de avião. Cadê o porquê? O que é importante, eu te disse que o porquê separado é separado porque ele se substitui por duas palavras. Agora, o porquê junto é junto porque ele se substitui por uma só. A palavra porquê, ela é sinônimo da palavra pois. Isso aqui, na verdade, é um conectivo explicativo. Ou isso aqui é um conectivo causal. É o que a gramática convencional chama de uma conjunção. Então, eu devo dizer assim, sentiu-se mal porque bebeu muito. Isso não é uma resposta, isso é uma justificativa. Estou justificando o motivo pelo qual ele se sentiu mal. E observem que esse porquê aqui, ó, no lugar dele, caberia um pois. Sentiu-se mal, pois bebeu muito. Então, esse negócio de pergunta e resposta não está legal. Lá na tela. A letra C, você já marcou B de bola, estava errado porque ela escreveu um porquê junto e com acento. Que dos três que nós falamos até agora, é o talvez que você use menos. Então, quando você tem esse porquê junto e com acento, ele não vai ser mais uma justificativa. Mas se ele é uma palavra só, ele é substituível por uma palavra só, que é a palavra motivo. O porquê, o motivo. Ou, se você quiser uma palavra feminina, o porquê, a razão. Aí não vai ser mais um conectivo. O motivo, o porquê, a razão. Toda palavra precedida de artigo ou determinada por um artigo, sempre que eu posso, eu repito isso aqui, ó, é um substantivo. Então, quando a gente fala assim, não quero saber o porquê dessa atitude. Pronto. Ó. Quando eu digo que eu não quero saber o porquê dessa atitude, não me importa se isso é pergunta ou se isso é resposta. Simplesmente eu diria, ó, não me importa saber o motivo dessa pergunta. Não me importa saber a razão dessa pergunta. Logo, o que nós temos aqui, ó, é uma palavra precedida, determinada por um artigo, e que por esse motivo funciona como um substantivo. Então, o porquê substantivo é acentuado, o porquê conjunção ou conectivo não é. Então, hoje nós falamos uma coisa das mais relevantes e das mais importantes para a ortografia. Na aula de amanhã, eu vou falar com vocês de uma coisa que quem está seguindo direitinho
a última aula do mês anterior, eu falei da questão do hífen, que mudou no novo acordo ortográfico. Na aula de amanhã, nós vamos falando um pouquinho sobre esse assunto. Até lá.